você entra pra uma Ferrari da vida, uma McLaren, enfim, sempre tem um companheiro de equipe. O carro é sempre igual? Ou às vezes... Ele teoricamente teria que ser igual, mas é muito difícil reproduzir um carro idêntico. Tá, mas eles trabalham pra isso. Idêntico ao ponto de eu ter a sensibilidade. Eu, por exemplo, tinha 2 karts na época áurea, no final da carreira de kart. Aí você vai... Um kart nunca era idêntico ao outro. Ele tinha algumas situações. Então, se você falar assim... Eu andei num Fórmula 1 e eu achei ele um pouco melhor que o outro. No final, você não sabe se aquele carro ia parar. Não, porque era muito fácil tirar ele tinha um númerozinho e tal, porque o númerozinho você anota, entendeu? Você vê lá, o chassi número 11. Tô de olho. Aí quando você chega no carro, tá o número 12. Mas era muito fácil você mudar aquilo lá, entendeu? Então, mas os carros, teoricamente, e com a evolução do tempo, os carros foram ficando mais parecidos. Porque eu ficava me questionando, né? Pô, tem que ser igual. E aí eu quero... Porque, querendo ou não, vocês são uma equipe, mas no final do dia, quando vai pro pódio, é um só. E o quanto fica de, tipo assim, tá, a gente é equipe, mas... Até onde é equipe e até onde é individual? Essa é a minha grande pergunta, mano. Não, mas o negócio é que, assim, é individual. Não é... O negócio da equipe, você tem que pensar que é por um todo... E assim, equipe a gente está falando assim, os mecânicos, os engenheiros, é todo mundo por um só. Todo mundo que veste a escuderia ali. É isso aí, tamo junto. Mas existe uma competição entre os 2 pilotos. Não tem. E nesse patamar, aí existe um individualismo muito, muito feroz, né? Então, quando eu assinei para a Ferrari, eu falei para o seu Todd lá, naquele dia lá, falei assim, ó, se tiver no meu contrato que eu tenho que deixar o Schumacher passar, eu não tenho interesse. Então, se tiver escrito, eu não quero. Então, no meu contrato nunca teve escrito. Só que no contrato dele estava escrito. Então, na hora H, o cara soltou lá um negócio no rádio lá falando assim, ó, então a gente vai ter que fazer o quê, chefe? Não está escrito nada, tal, não sei o quê. Ele falou na hora da corrida, tipo isso, dá uma peladinha dessa? Tem sempre isso aí, porque eu deixei, né, as pessoas às vezes não têm muita noção e acabam falando meio um pouco um teco a mais. Mas no meu contrato não tinha nada escrito. E eu fiz questão de ver todos aqueles rascunhos. Era página, era contrato grande, assim, né? Nossa, imagina, né? E tinha muita pegadinha nesses contratos. Você tinha que tomar cuidado. E aí não tinha escrito. A primeira vez que o cara falou tal, veio no rádio. Só que quando você você acabou de criar o Podpah, você acabou de criar um negócio, você não concordou comigo em alguma situação, sim. Você não vai quebrar o pau no ar. Não. Você vai acabar, as pessoas não vão saber. Mas vão quebrar o pau. Aí você vai falar assim, velho, não foi isso que combinamos, não vai... É isso que, no final, eu tô dando um exemplo que funcionou bem, mas as pessoas não conseguem imaginar. Falam, não, eu falaria que não. Mas na hora, não tem jeito. Não tem. Porque, primeiro, eu cheguei lá depois que o cara era muito, muito bom. Então, eu sempre falo isso. Ele era melhor que eu. E ponto. Só que era melhor 51-49, ele era melhor 70-30, 80-20, a gente não vai saber. Porque não estavam deixando aquela coisa competição, fluir, né? Entendeu? Tá. Entendeu? Nossa. Então tem uma parada que, assim, eu tenho que ficar muito agradecido de ter ganho 9 corridas, porque era da forma como você se colocava. Mas como que ficava a sua cabeça, Binho? Era tipo assim, caralho, eu tô na melhor equipe, mas eu tô na equipe do Schumacher, que ele é meu rival, meu parceiro. Como que ficava a sua cabeça com isso, cara? Então, aí é onde entra todo o processo mental de você fala assim, cara, mas e aí, vale a pena isso? É isso que eu quero da minha vida? Ficar o cara, na hora que, assim, o cara é melhor que eu, mas aí, tá bom, 2 corridas ele ganha, na hora que eu posso ganhar a minha, eu também não vou ganhar, então aí você começa a fazer conta, porque fala, pô, e aí e tal, mas aí não tinha equipe melhor para ir, não tinha, é essa que vai me fazer ir pra coisa, aí depois eu saí de lá. Não, foram cuzão com você. Depois de 6 anos, eu saí da Ferrari, né? Que eu tinha 7 anos de contrato.
Aí eu fui pra Honda, e a Honda, meu, não tava bem, cara. E aí você cai de novo, você fala assim, puta, será que eu deveria ter ficado lá? Tem sempre um serás. Nossa, a cabeça Mas deve ser essa Honda foi a que virou Brown, que aí me deu a chance de ganhar de novo. Então, a vida é isso, cara. A vida é um renascer todo santo dia. E essa é a grande parada, entendeu? Mas, ó, eu nunca... Foda. Eu lembro de ter ido pesquisar, né? Ver de novo essa corrida e tal. Nunca te vi com semblante de raiva. E aquele dia você tava. Dava pra ver que você tava. Falei, mano, cara ali... Nossa, eu ia ficar muito puto, mano. É que assim, não tem uma câmera total, mas eu fui, saí do carro e tal, ouvi uma bobagem lá. E, cara, antes do pódio eu vou pro banheiro passar mal. Passei mal, cara. Tava com mal do estômago, porque quando a gente concorda... Emocional, assim. Quando a gente concorda certas coisas, eu não tinha concordado com aquilo. Tanto é que eu deixo na cara que hoje faz com que tenha rádio, a evolução toda é olhar o copo cheio e o copo vazio. Tá. Então, o problema acaba sendo que eu acho que muitas pessoas, como é que eu coloco? Elas não sonham com alguma coisa para a vida delas e acabam participando da vida dos outros. Sim. E aí comenta na vida dos outros no sonho que ela não tem para ela, mas ela participa do outro julgando. E aí acaba inventando uma pá de situações que não são aquelas reais. A real é aquela que, né, o cara, no final você tem que acreditar porque eu tô te contando. Sim, óbvio. Eu tenho o script da conversa que um dia eu vou colocar no livro. Porque no dia que acabou, fui lá, passei mal, peguei o pódio e tal, não sei o quê, desci, fui direto no cara do rádio e falei assim, cara, eu não... Tem uma coisa lá que eu falei que eu queria ver o que eu falei. Você manda pra mim o script. E aí era tudo digitalizado. Então eu tenho essa conversa. Um dia, né? Um dia todo mundo sabe. É isso aí, a gente coloca lá. Mas a real foi que a 8 voltas do final, e eu mandando o Chinelando. Sabu, ele falou, ó, vamos deixar ele passar. Eu falei, não, vamos deixar passar. Não. O ano anterior, quando tinha acontecido isso, eu tava em segundo e ele em terceiro, na mesma pista. E o cara falou, ó, deixa passar, porque puta, é pro campeonato e tal. Ninguém nunca ficou sabendo, eu deixei passar. Beleza, me senti um bosta, fui lá, cheguei pro cara e falei, irmão, fala uma coisa pra mim. Se eu tivesse ganhando, qual que ia ser? Ele falou, não, se eu tivesse ganhando, eu nunca ia pedir isso pra você. E foi a tecla que eu ficava apertando quando eu tava ganhando. Eu falei, cara, você falou pra mim que não era. Aí ele falava, não sei o que, depois a gente conversa. Eu falei, cara, não, é injustiça, não vou deixar. Mas você foi íntegro. Eu falei, eu não vou deixar. Eu vou indo. Ele falou, cara, mas a gente precisa conversar. Puta, pensa. Aí Isso você ia 300 por hora. E assim, o fim de semana eu fiz pole, fiz melhor volta. Eu tava... Aquele Voando. fim de semana tava... não tem, sabe? Assim, Mas era... o que eles alegavam? Eu sei que você já falou isso, mas tipo, o que eles Não. alegavam? Tipo... Só deixa, eu acho. Era o que o campeonato, que o cara tava muito na frente no campeonato, aquela coisa toda. E eu cheguei a perguntar, eu falei assim, pergunta pro Schumacher se é isso que ele quer no diálogo, porque você não fala entre pilotos. Isso que eu ia falar, se ele não tava te ouvindo. Não, né? ele ia falar, quero pra caramba. Não, acho que não ia, não. Acho que ia falar, você quer passar deixado? Eu não ia querer. Mas você nunca chamou ele pra um X1? Tipo assim, bota do Chamei lado, quando vamos ver a então gente nessa tava porra. no... Chamei na... Chamou ele pro racha? Na cachaçinha a gente tava... Um dia eu chamei e falei assim, fala pra mim o que aconteceu. Aí ele só falava assim, você é muito bom, cara. Falei assim, you're so good, you're so good. Mas ele nunca entrou dentro da conversa. Nunca Entendi. desenvolveu esse Não, assunto. Mas acho que o que ele quis dizer com isso é tipo assim, eu nunca teria feito isso. Mas eu acho que é muito legal da sua integridade. Mas o porquê você espera tanto um momento pra, tipo assim, uma hora o pessoal vai saber. Você acha que isso tem que ser falado, mas não agora por quê, talvez? Não falar Cara, agora aqui, agora. Mas tipo, não, não foi falado ainda. Cara, eu... Primeiro, porque eu acho que no final, hoje o Schumacher não tá aí pra responder. Sim. Então, e eu não sei se essa polêmica faz alguma coisa, porque assim, eu sempre fui da opinião que 33% gostam da gente, 33% não gostam e 33% não se importam. Então é assim, a tua audiência hoje, ela pode estar aqui, mas se você falar de um assunto que não é daquele pessoal, Porrada. não é assim. Então, eu gostaria de contar a minha história, mas a minha história eu gostaria de contar como eu estou contando aqui agora,
que é assim, porra, meu pai era dono de material de construção, meu Rubão, irmão. monstro. Rubão falou que a gente ia trabalhar sempre junto e nego falava que assim, as pessoas falavam que não ia dar, entendeu? Não ia dar. E aí, cara, é uma confusão. E você não vai conseguir. E na minha cabeça eu sempre achei que eu ia conseguir. Então, essa é a história que eu quero contar. Essa é a história que eu quero falar dos detalhes, de como foi, daquele kart laranja, essa é a história. E contar, sem dúvida nenhuma, um momento lá de Ferrari. Porque tem que ter. Sim. Mas é uma história completa, Então, você entendeu? está preparando um livro seu completaço. Eu quero fazer isso. A gente também está discutindo para fazer documentário, para fazer uma série de faz coisas. um documentário. Eu ia adorar, cara. Você tem muito material, mas eu imagino Muito. que... Ah, Rubinho, Eu filmei por favor, muito, cara. É que assim, é difícil hoje em dia você fazer um documentário que não seja polêmico. Então, se você olhar os documentários que tem sempre um lado polêmico. Então, Mas vamos combinar, acho que a vida do esportista de alto nível, ela é exigida... Primeiro, não falava com você igual falou com o ser humano. Por favor, Rubens Barrichello, será que você pode treinar? Será que você pode entrar mais fechado aqui, mais aberto ali? Por gentileza, a 340 por hora. Não fala assim com um atleta de alto nível, é no grito. Eu imagino coisas que deve ter rolado, né? E do porquê é polêmico. Mas também isso tudo te levou, pô. Então eu acho que é uma história que rolou, tem que ser eu contada. tenho muita filmagem de bastidor. Ah, muita. isso. Eu adorava. Eu era daquele que chegava no Japão. Comprava câmera. Eu gostava daquelas câmerazinhas pequenininhas, assim. Eu não entendia nada. Apertava todos os botões, tudo em japonês e tal. Mas é uma tecnologia E maravilhosa. Itini, Sanshigoro e só... E eu ia filmando tudo, assim, sabe? Então, pô, a carreira dos moleques, por exemplo, eu filmo desde sempre, né? Nossa, então, imagino que você deve ter Então, de material seu. Você pretende lançar alguma parada no tava futuro falando. disso? É porque você já vai lançar o livro, mas também um documentário. eu gostaria de contar a história toda, né? E ter essa situação da Ferrari, mas não porque eu quero vingança, não porque eu quero mostrar que eu sou melhor, não porque... Cara, Senão você já tinha feito. contar a história, entendeu? Até porque os moleques estão aí, os meus, né, crescendo e pode seguir o mesmo caminho e chegar lá na frente e depender de uma situação que, pô, o pai falou, o outro vai querer prejudicar. Então, eu não tenho isso. Eu tenho a vontade de contar para o brasileiro que quer ouvir, porque não são todos que querem ouvir. Tem gente que espera para depois... né, entrar carcando porque, chorão. É, meu irmão, você não tava lá sentadinho a 300 por hora quando você fala que você não tiraria o pé. Deus o livre. Você não sabe Porque o o que tá cara, olha onde o cara acha. Ele tá vivendo o meu sonho, né, E opinando em cima disso. opinando em cima, concentrando na história do outro e falando assim, eu não faria, porque é o seguinte, eu ganharia aquela prova, depois eu ia ser campeão. Rapaz, eu ia ser podado até o final do coisa, sem você saber. Nossa, Você não ia nem você ia saber, sofrer uma verdade. injustiça e ninguém nem sabe. E ninguém Você acha ia que se saber. você fosse assim, tipo assim, estão falando, você tirasse a porra do fone, foda-se. Puxasse o pé ali no acelerador. Nossa. O que você acha que ia acontecer? Fala pra mim. Nossa, o Eu que, ia falar- que você acha? te Não, tirar e da era Ferrari. quebradeira. Era assim, a final do ano, de repente, eu tô falando uma coisa que não aconteceu Boicote, e sei que a lá. gente pode ser que aconteceria por tudo aquilo que eu vivenciei. Então, é Não, assim, mas se deram uma pelada no fone, imagina o que fariam mesmo. então, aí quando é o seguinte, porque eu faria tal. Faria o quê? Você não tem o que fazer, você fica você não tem força, você não tem nada. Então, como eu sempre fui um cara que fui crescendo e eu fui melhorando a tempo, por quê? Porque a Ferrari foi vendo que era eu que testava o pneu, era eu que testava as paradas mais, assim, e por quê? Porque eu gostava, entendeu? Então, foi disso que eu fui melhorando